Tem dias que a gente não quer desistir, mas também se sente sem forças para continuar. Quantas vezes nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, sem forças para continuar a jornada, para lutar, mas também nós não queremos desistir, não queremos abrir mão da promessa, de tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre nós. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, que é essa palavra que eu tenho guardado no meu coração. E essa palavra se encontra em Isaías 40:31. Vamos ler o 30 também, que diz assim: Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Que palavra extraordinária nós encontramos aqui para dias como esses, dias que estamos nos sentindo cansados, desanimados, sem forças. O Senhor nos lembra que aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, elevarão as suas asas como águia, voarão às alturas. Eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não desfalecerão. Aqui fala de renovo. Nós precisamos tanto do renovo do Senhor em dias como esses. E sabe como esse renovo chega? Esse renovo só é possível ter este renovo através do Espírito Santo do Senhor. Fazendo isso, lendo a palavra, olhando para a palavra, olhando para todas as promessas que o Senhor ele já declarou sobre as nossas vidas, e essas promessas elas estão na palavra. Não há outra forma de saber qual as promessas de Deus para nós se não for na palavra. E o Senhor ele é capaz de renovar as nossas forças, de nos restabelecer, de trazer clareza, de nos lembrar quem somos chamados para ser, que estamos vivendo fases, estamos vivendo processos, e há algo muito sério em tudo isso. Há uma estratégia maligna para nos parar, para nos travar, para nos limitar. Nós não podemos aceitar ficar neste lugar de dor, de cansaço, de desesperança, porque é neste lugar que nós paramos, que nós desistimos da jornada. E nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos renovar as nossas forças e a nossa esperança nele. A palavra diz que quando nos sentimos fracos, é neste momento que o Senhor nos aperfeiçoa, que Ele nos faz forte. É na nossa fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Então, nós precisamos depender do Senhor e confiar, confiar nos dias de cansaço, olhar para Ele e nos deixar ser renovados. Eu estava com meu esposo passando de carro e havia acontecido uma chuva bem forte e nós vimos numas barraquinhas, aquelas barraquinhas de vendas, alguns pombos. E me marcou muito. Eu sempre olho assim essas experiências e deixo Deus falar comigo em situações como essas. Procuro refletir. E aqueles pombinhos, eles estavam todos ali embaixo da barraca, meio molhadinhos, né? E tudo, mas todos esperando. Eu deveria ter tirado foto. Eram muitos pombos. E eu fiquei impactada. E naquele momento, o Senhor falou comigo, naquele momento de reflexão. Se até a criação, a natureza espera a chuva passar, por que nós não podemos acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma e esperar a tempestade passar? É claro que nós precisamos fazer alguma coisa. Aqueles pombos, eles precisaram encontrar um local seguro, eles precisaram encontrar um local tampado para se protegerem. E nós, muitas vezes, precisamos agir. Mas é o agir confiando, o agir na direção que o Espírito Santo nos dá, o agir crendo que o Senhor vai suprir, vai prover, vai cuidar. E aí assim nós somos renovados, nós abrimos os nossos olhos para olhar para o Senhor e encher os nossos corações de esperança através do Espírito. Eu sempre falo que não há esperança neste mundo, a nossa esperança é o Senhor, a nossa certeza é o Senhor. E nós precisamos crer, não deixar os nossos corações abalados e aflitos, nós precisamos olhar para o Senhor. O Senhor nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo. O Senhor Jesus venceu a morte, conquistou salvação pelas nossas vidas. O Senhor nos deu nova chance, nova oportunidade. E todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. E esse é um novo dia que o Senhor preparou para nós. Que amanhã seja um novo dia que o Senhor preparou para nós. E assim nós vamos rompendo um dia de cada vez. As fases difíceis, elas vão nos moldar, elas vão nos ensinar. E nessas fases o Senhor nos sustentará, Ele estará conosco. Ele suprirá, Ele será abrigo, consolo. E vai passar. E quando tudo passar,
nós vamos entender, nós vamos ter mais clareza do propósito, porque sempre há um propósito nas dificuldades que nós passamos. E nós precisamos reagir, nos posicionar. Essa semana o Senhor foi falando comigo com relação ao cansaço. Um peso, sabe? Um cansaço. E aí eu parei para refletir e falei, gente, todo mundo que a gente conversa está falando sobre esse cansaço, sobre esse desânimo. E foi aí que, nesse momento, eu falei, é sobre isso. É sobre isso. Nós não podemos ficar neste lugar de cansaço e de desânimo. Nós precisamos renovar as nossas forças, esperando, confiando no Senhor. A palavra diz que Ele renova as nossas forças quando esperamos nele. Então nós precisamos esperar, olhar para Ele, confiar e nós seremos renovados no Senhor. Em Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio para sua alma hoje, Ele tem alívio para você. Busque ao Senhor, vá ao colo dele, deixe ele aliviar a sua alma, suprir as necessidades mais íntimas do seu ser, da sua alma, do seu coração. Deixe ele preencher você nesse dia de hoje. Olhe para ele, olhe por todo o zelo que ele tem tido na sua vida, por todo o amor que ele tem derramado sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Porque no caos nós temos dificuldade de ver o cuidado. Mas em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, senão nós pereceríamos. Se não tivéssemos o Senhor, se não tivesse Ele ali nos sustentando, nós pereceríamos. Nós não somos capazes de ficar bem em um mundo caído como o nosso sem a presença do Senhor, sem o Senhor. É aí que entra tantas dificuldades que nós vemos tantas pessoas enfrentando. As ansiedades que levam a suicídio, as depressões profundas que levam a pessoa a desistir da vida. Nós vemos tantas coisas que são originadas a partir da desesperança. Então nós precisamos renovar as nossas forças no Senhor, deixar Ele nos preencher todos os dias, buscar nele o refúgio que a nossa alma tanto precisa. Ele é o nosso socorro. E esta é a palavra de hoje para nós. Porque em tempos como esses que nós estamos vivendo, talvez o cansaço, o peso, o desânimo, ele surgiu com o excesso de informações, com as comparações. Nós vemos aí nas redes sociais a vida dos outros, às vezes a vida do nosso vizinho, e nós nos comparamos porque estamos esperando algo, esperando que aconteça algo, e às vezes nós cansamos de lutar, nós achamos que está demorando demais, nós cansamos de continuar, e é nesse momento que nós precisamos olhar para o Senhor, para a promessa que Ele tem para as nossas vidas, renovar as nossas forças. O outro também vive suas adversidades, cada um tem seus processos, suas fases, sua história, e nós precisamos olhar para o Senhor. Creio que nós temos a nossa história, nós temos as nossas fases, e se nós ficarmos neste lugar de cansaço, de desânimo, nós não vamos prosseguir rumo ao que Ele tem preparado para nós. Nós precisamos nos posicionar para ir adiante, para viver a nova fase, para viver um novo tempo de Deus. Que o tempo da espera, ele gere amadurecimento para que nós possamos romper para o próximo nível que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E se o Senhor estiver lá, assim como Ele está no nosso hoje, nos sustentando, renovando as nossas forças, nós podemos crer que será muito melhor, né? Será muito melhor do que nós podemos imaginar. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Seja renovado com essa palavra. Não fique neste lugar de dor.